Tá bom? Manda Beleza, bala. boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Bom, para quem não me conhece, eu sou João Aguena, sou engenheiro de vendas aqui na Danfoss. Já estou no mercado de HVAC há uns 17 anos, mais ou menos. Já passei por outras empresas aí do segmento, outros fabricantes, empresas de automação predial também, tá certo? Estou há pouco tempo aqui na Danfoss, minha formação é engenharia elétrica, com especialização em ar-condicionado e refrigeração pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial aqui de São Paulo. Bom, então vamos lá. O que eu vou passar para vocês aqui um pouco hoje não tem tanto a ver, aliás, não tem nada a ver com ar-condicionado e sim com aquecimento de água. Tá certo? É uma coisa um pouco nova aqui para nós do Brasil, já que a gente não está tão acostumado assim a falar em aquecimento de água como os europeus. Eles lá estão muito mais acostumados a isso, porque os invernos são muito mais severos do que aqui, né? Haja vista esse frio que a gente teve aí no mês de agosto, aí, com algumas temperaturas bem baixas, por volta de 3, 4 graus, e você vê que a gente não está preparado para o frio mesmo, né? Com essa temperatura a gente já sofre aqui. Você imagina em países acima do hemisfério norte, que tem menos 15, menos 20 e por aí vai. Então, é algo muito mais comum para o europeu ou para o norte-americano falar de aquecimento de água do que para nós aqui, né? Mas ainda assim a gente precisa tomar aquele banho quentinho, né? Lavar a louça com a água quente, é importante. Então vamos lá. Dividir aqui em 4 etapas a minha apresentação, tá certo? Vamos falar de aquecimento para prédios comerciais, né? Onde é que você vai precisar de aquecimento onde não for uma residência? Num hotel, tá certo? Num quarto de hospital. Tem outras variações? Tem, mas basicamente nesses dois tipos de projetos aí. Hospitais, quartos de hospitais, né? E quartos de hotel, tá? Obviamente, em residências também, ok? A gente vai falar de um sistema tradicional de aquecimento para um hotel e para um hospital. Depois a gente fala um pouquinho de um sistema com recirculação. Vamos falar um pouco da legionela, que é algo que está muito presente em sistemas de aquecimento de água. É muito perigoso, tem que tomar cuidado, especialmente num hospital, onde as pessoas já estão mais fragilizadas e você colocar um risco a mais, aí, uma bactéria a mais, não é algo que a gente tem que evitar, tá certo? E depois eu vou dedicar a maior parte da apresentação falando do sistema que é relativamente novo aqui para nós, tá? Não é tão comum, mas a gente está trabalhando para que fique mais popular e seja mais visto aí nas instalações. Beleza? Bom, eu vou fazendo pausas aqui para vocês fazerem as perguntas, se surgir, obviamente, né? Se não surgir, não tem problema também. Eu vou deixar o contato aí para vocês falarem comigo depois, telefone, o e-mail, no final da apresentação, vou deixar lá o e-mail, o telefone por alguns minutos ali para vocês marcarem. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar no sistema tradicional, né? Como é que funciona um sistema tradicional? Como é que é? Até o meu colega aí, o Marcos, falou um pouquinho sobre aquecimento de água em hospital e em hotel, né? Então é isso. Você vai ter um tanque de acumulação, onde você vai acumular água quente para abastecer lá as torneiras e os chuveiros. Quem vai esquentar essa água é variável. Pode ser uma bomba de calor, pode ser uma caldeira elétrica, uma caldeira a gás, uma bateria de aquecedores de passagem, as mais diversas formas de aquecer a água, né? Tem algumas opções aí. O aquecedor de passagem, aquecedores a gás são os mais comuns, eu diria, mais fácil de ver por aí. Você vai ter um sistema de bombeamento e um tanque para fazer o trabalho de pulmão do sistema, né? Para você ter sempre disponibilidade de água quente para não ter que sofrer com a inércia térmica, tá ok? Então tá aí um fluxograma de um sistema tradicional, né? Com tanque. Aí você pode colocar coisas a mais, um painel solar de aquecimento de água, você pode incrementar um pouco mais o sistema, mas a natureza dele não muda muito.
que é algum componente esquentando a água, algum sistema, um tanque de armazenamento, e essa água vai direto para os pontos de consumo. São as torneiras e os chuveiros, especialmente. Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, é só colocar no chat aí que a gente já esclarece, tá bom? Então, vamos lá. Acho que nenhuma dúvida por enquanto, né? Vamos seguir adiante aí. Só um instantinho, travou aqui. Vamos lá. Bom, aqui também é um sistema residencial, tá certo? É onde você vai ter um aquecedor de passagem, que é o sistema comum aí, um aquecedor a gás, que nos apartamentos mais novos, isso é extremamente comum, tá certo? Então, você tem lá e esquenta a água, manda para o chuveiro, tem uns misturadores, é um sistema muito popular hoje em dia. Nas residências antigas, não, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico com fio lá de 6 milímetros, 4 milímetros, o Lorenzetti lá, enfim. Bom, e aí a gente vai para o primeiro problema desse tipo de sistema, né? Qual que é? Em sistemas residenciais, nem tanto, porque você tem um aquecedor relativamente perto do ponto de consumo, está alguns metros ali, geralmente fica na área de serviço, o aquecedor e o teu chuveiro está, sei lá, 4, 5 metros no máximo, um pouco mais, um pouco menos, mas não muito diferente disso. Acontece que a água que está nesse trecho de tubulação, ela vai ficar na temperatura ambiente. Se tiver um dia frio, a temperatura da água vai ficar fria também. E aí, até que toda essa água seja esgotada e comece a circular água, sair água quente no chuveiro ou na torneira, você gasta um pouco de água, né? Alguns litros ali, vai ficar saindo água fria, e aí depois começa a sair água quente. Agora, se você está num quarto de hotel, pode ser que isso seja mais crítico, né? Se você chega no andar ali e não tem ninguém consumindo, então você vai ter um longo trecho, desde a caldeira lá, um longo trecho de tubulação com água fria que você vai desperdiçar. E a gente ainda está num país que tem abundância de água, né? Que é o Brasil, e ó, que a gente já sofre aqui, né? Tá todo mundo falando aí as notícias recentes dos reservatórios que estão numa situação crítica, porque a gente usa muita água para produzir energia no Brasil. Mas é um cenário que não é muito animador nos próximos anos aí, principalmente nas regiões metropolitanas, né? Então, assim, economizar água é um negócio que cada dia que passa vai ficar mais importante. E quando começar a ficar mais caro, vai ser mais importante ainda, né? Então, aí que mora o primeiro problema. Você joga a água fora até começar a vir a água quente no teu ponto de consumo, né? Então, o primeiro sistema, uma solução para esse tipo de problema é colocar a recirculação. O que é isso? Você coloca mais um tubo na sua instalação. Você tem lá o tubo só de água quente, né? Você coloca um tubo de retorno e uma bomba. E aí, o sistema, o que ele faz? Quando vê que a água na tubulação está muito fria, você circula a água sem você abrir a torneira nem o chuveiro. Está tudo paradinho lá. Mas aquele trecho de tubulação que tem água fria, você recircula com essa bomba para ela ficar com água quente. De modo que quando você for abrir lá o ponto de consumo, seja o chuveiro, seja a torneira, você vai desperdiçar só aquele trechinho ali, né? Pouca coisa, e já vai ter água quente disponível para você. Tá? Então, o sistema de recirculação, você instala um tubo a mais, economiza água. Beleza? Aqui é um sistema que vocês estão vendo na tela, é um sistema de recirculação para um hotel, para um sistema central. E na próxima, o sistema de recirculação para uma residência. Tá? O princípio é exatamente o mesmo. Um terceiro tubo para você circular a água naquele trecho e não gastar toda essa água, desperdiçar ali no seu banho. Perfeito até aqui? Se alguém quiser parar, o Ronaldo me avisa aí. Tranquilo.
Mas uma coisa a gente ainda não resolve nesse tipo de sistema, que é a tal da legionela, que é uma coisa que não está só em sistemas de água quente, em sistemas nas serpentinhas, né, que tem água de condensação. Você tem uma água estocada ali nas bandejas e, enfim, tem o PMOC que cuida disso hoje. É algo extremamente perigoso, né, a legionela. E onde é que mora o perigo da legionela? Você armazenar a água no tanque. É ali que está o problema. Você cria uma condição perfeita, né? E é um equipamento, um tanque de acumulação, né, que está sujeito à incrustação. As altas temperaturas favorecem sim a proliferação desse tipo de bactéria. E depois essa água que pode estar contaminada com legionela, nos sistemas centrais, o que você faz com ela? Você toma banho com aquela água que pode estar contaminada. Você abre lá o teu chuveiro e pode estar vindo uma água cheia de bactéria ali, né? Não é certeza, mas é bem provável. Se você vai para um ambiente hospitalar, que tenha pessoas que não 100%, né, mas a grande maioria ali já não estão nas melhores condições de saúde, estão com algumas comorbidades, pode ser crítico você expor esse paciente, essa pessoa, a mais um contaminante, a mais um risco biológico, que é a legionela. Tá? Bom, o que é? Não é a minha praia, tá? É biologia, enfim, mas é bom a gente passar rapidamente aqui, esclarecer o que é. É uma bactéria, não é um vírus, é uma bactéria presente no meio aquático. Ela está em reservatórios artificiais e em reservatórios naturais também, rios e lagoas, não é só em tanque, não está só em tanques e nas bandejas de condensado. Torre de resfriamento é outro lugar que também tem para nós aqui do HVAC, né? E o nosso tanque ali, que tem a condição perfeita, né? Que ele tem material biológico da incrustação, ele tem a ferrugem, tem o limo, tem a temperatura alta e tem água estocada. Então, assim, sistema de água quente central é um ambiente perfeito para esse tipo de bactéria, perfeito. E o hospital é um lugar que não é bom ter esse tipo de bactéria, né? Hotel também não é, hospital menos. Então, quando você inala algumas gotículas com essa bactéria, você pode ser contaminado, ela provoca uma doença que tem os sintomas muito similares ao de uma pneumonia. Então, estão no grupo de risco aí as pessoas que fumam, pessoas com diabetes, pessoas com câncer, idosos. Então, são todas pessoas de grupo de risco para esse tipo de bactéria. Tá? E o nome dela é Legionella pneumófila, é o nome biológico aí dela. Beleza? Então, assim, aqui é uma breve introdução aos sistemas de aquecimento que a gente tem, os mais comuns, pelo menos. O residencial, você não estoca água no residencial, e você também não tem grandes trechos de tubulação, então você não desperdiça tanta água. Mas, por que eu falei do residencial? Embora não seja a principal aplicação, é uma potencial aplicação para esse sistema que eu vou mostrar aqui, né? Porque o aquecedor de passagem precisa de duas coisas: infraestrutura de gás, para você fazer o aquecimento da água, e você precisa como você faz a queima no ambiente, você precisa exaurir os resultados da queima do gás, né? Então, não é todo lugar que você vai ter essas duas coisas juntas. Então, esse produto que eu vou apresentar para vocês, essa solução, pode resolver esse tipo de problema em apartamentos também, tá? Principalmente em retrofits, prédios mais antigos, onde não tem a possibilidade ou não tem a intenção de se fazer uma rede de gás natural, ou onde você não tem as condições para fazer exaustão. Perfeito? Então vamos lá, vamos falar aqui. É um sistema indireto, o trocador de calor, de novo, é mais comum já na Europa, aqui é uma coisa relativamente nova, já tem projetos funcionando com esse sistema, mas não é tão comum assim, vem crescendo, principalmente em hospitais, né? Bom, o que é? Isso é a cara do produto, essa caixinha aí, tem diversas variantes, não, esse é o produto que a gente está trazendo aqui, estamos
focando nele, que é o que tem mais a ver com a nossa aplicação. Ele tem outras diversas variáveis para diversas aplicações, tá? A gente vai, como tem pouco tempo aqui, focar em falar especificamente dessa unidade que está aí, que é o Flat Station, é o nome comercial dela. Bom, então, o que é isso aí, né? Resumidamente, ele é um sistema de aquecimento de água, principalmente para hospitais, hotéis e apartamentos residenciais. É uma solução descentralizada, tá? E só que precisa de uma fonte de calor centralizada. Depois a gente vai esclarecer melhor isso. E é uma solução simples e é inteligente, tanto para projetos novos quanto para retrofits, tá? Pode colocar nas duas situações, aí, tanto num prédio que você vai construir, num prédio bem antigo que você quer fazer uma modernização e dar mais eficiência, substituir chuveiro elétrico, né? Que cada dia que passa vai ficar menos viável por conta dos custos de energia elétrica que no horizonte próximo aí tendem a subir com a matriz energética brasileira. Então é um produto com bastante potencial. Bom, quais que são os elementos desse sistema, então? Precisa de uma fonte de aquecimento central, pode ser uma caldeira, pode ser uma bomba de calor, como o meu colega falou aí, o Marcos. Enfim, tem diversos sistemas aí, caldeira a gás, caldeira elétrica, pode ser uma água rejeitada de outro sistema, enfim, tem diversas possibilidades aí. Você vai ter uma unidade dessa em cada quarto de hospital, ou cada par de quartos, ou em cada apartamento. Vai depender, vai variar, depende do tamanho do seu projeto, né? E você precisa de 3 tubos para distribuição. O tubo de água quente de alimentação, tubo de água quente de retorno e o tubo de água fria que vem da caixa d'água normal. Tá? São 3 tubos. E aqui não se estoca água, essa que é a grande diferença. A água que você vai consumir, que você vai tomar banho, que você vai lavar a tua mão, fazer a barba, ela não fica estocada, ela é produzida só no momento do consumo. Por quê? É um sistema indireto. Você tem um trocador de calor. Você vai ter água de processo, que é água quente. Esse é um sistema fechado, a água esquenta, troca calor nas unidades dos apartamentos e volta lá para o teu sistema de aquecimento. Esse é o primário, né? E no secundário entra a água da caixa, a água que você bebe, que você toma banho, enfim, ela passa pelo secundário do trocador de calor, esquenta com a água do primário e vai para os pontos de consumo de água quente. Então, assim, a água quente que você consome, ela não fica estocada. Então, o primeiro ponto é que você resolve a questão da bactéria, praticamente elimina a possibilidade de legionela, porque você não tem água estocada, como no caso dos sistemas tradicionais. E você resolve um outro problema também aqui, que é a questão daquela água que você joga fora, né? Até começar a sair água quente. Porque você tem nesse sistema, no Flat Station, uma válvula de bypass automática, controlada de forma termostática, a gente vai falar um pouquinho mais dela, que elimina essa necessidade, elimina o problema de jogar água fora até esgotar toda a água fria da tubulação. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E por último, você tem o controle de temperatura, porque no sistema central, imagina só, você tem uma rede bastante complexa de dutos. E você tem a temperatura varia ao longo da tubulação, né? Nos quartos mais próximos da caldeira, a água é mais quente. Nos quartos mais distantes, a água é mais fria. A mesma coisa você aplica a pressão. Quando você está mais perto da bomba, se for um sistema que não for por gravidade e tiver bomba, você tem uma pressão maior. Quando você está mais longe, tem uma pressão menor. O que eu quero dizer com tudo isso? Você tem problema de conforto, aquela dificuldade de ajustar a água quente. Ora a água está muito quente, ora está muito fria, a pressão vai diminuindo, não é tão confortável regular. Tá? Então, assim, o Flat Station também resolve isso. Ele tem um controle termostático e controle de pressão. E você não precisa se preocupar com balanceamento, tá? Que é uma coisa comum em fan coil, em água gelada. Aqui você tem uma válvula independente de pressão, que vai deixar a vazão do primário, tá certo? O secundário você que determina.
você que abre lá o chuveiro, mas no primário você tem uma válvula independente de pressão que vai deixar a pressão estável para a válvula de controle. Então, além de resolver a questão do bypass, resolver a legionela, você tem um conforto para você utilizar muito melhor. Aqui uma arquitetura de um sistema com flat station, tem lá o sistema de aquecimento de água, tem um tanque sim, mas de novo, essa água que é acumulada no tanque, ela não é consumida, ela passa pelo primário do trocador de calor, não tem contato nenhum com o humano, tá? Não é consumida. A água que é consumida é que vem da caixa d'água direto, que também está estocada, né? Isso é bom que se diga isso. Também tem que haver um cuidado para não se acumular legionela, mas o fato da temperatura ser muito inferior reduz muito esse risco. Bom, aqui está a válvula termostática de bypass que eu falei. Como que ela funciona? Ela fica medindo a temperatura e deixa circular um pouquinho de água. Tem uma animação depois que a gente vai ver isso, semelhante àquela bomba de circulação. Então, a água circula uma vazão baixa. Se você for ver 15 a 20 litros por hora, é quase nada. É só para você ter água quente imediatamente quando você abrir lá o registro do teu chuveiro. Tá? E é controlado de forma automática. Se a água estiver quentinha já, essa válvula fecha, você não fica desperdiçando água no bypass. E é ajustável, tá, a temperatura. Bom, então está aqui a vantagem que eu falei, né, de controle de pressão e de temperatura. No sistema tradicional central, o que acontece? Você tem fornecimento de água quente num patamar que é fixo, né? E aí, aquela falta de conforto lá que acontece, às vezes fica muito fria a água, às vezes muito quente. E você fica lá regulando durante o teu banho, né? Isso gera gasto de energia à toa, né? Se a água está muito quente, você está gastando energia à toa, você não precisava esquentar tanto. Você sai do chuveiro, ele está jogando energia fora. E se a água está muito fria, você perde conforto, que é o que esse gráfico mostra aí, né? No flat station, como você tem o controle para cada quarto de temperatura e de pressão, você não desperdiça energia e não tira o conforto do usuário, pelo fato dele ter esse controlador aí. Bom, está aqui o controlador, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou falar resumidamente o que ele faz. Ele é o coração do sistema aí. A principal função dele, de novo, é aumentar o conforto do usuário. É um conjunto de válvulas, são duas, uma válvula de água quente e uma válvula de água fria. Então, como é que ele funciona? Quando você abre lá a tua torneira, ele viu que tem um fluxo, aí ele libera o funcionamento da válvula de água quente, que está do lado direito aí na apresentação. Então, abrir a torneira, começa a circular água quente no primário. A hora que você fecha a torneira, imediatamente ele para de circular água quente no primário também. Tá? Isso é esse controlador que faz esse trabalho. Ele tem um controle termostático, então ele fica medindo o tempo todo qual que é a temperatura na saída, a temperatura que está indo para o teu chuveiro, e fica regulando a quantidade de água quente do primário. Então, se está muito fria a água, ele deixa passar uma vazão maior. Se está muito quente, ele diminui a vazão. Tudo de forma automática e mecânica, não tem eletrônica nesse controlador. E outra coisa que ele tem aí na parte do primário, do trocador de calor, um regulador de pressão diferencial para evitar lá que o sistema sofra com as flutuações de pressão, né? E é aquele negócio que eu falei, você fica com dificuldade de ajustar a temperatura. Tá aqui o fluxograma dele, tá? Aqui tem lá se você for olhar ali, o número 4 é a válvula de controle termostático. Olha lá o sensor de temperatura, tá lá no secundário do trocador de calor. Então, você modula a água do primário baseado na temperatura do secundário. Então, ele fica controlando automaticamente, tá? A quantidade de água que você precisa, água técnica, né, que a gente fala, para poder esquentar a tua água de consumo. Ali o componente 3 é o regulador de pressão diferencial. Ele deixa a válvula de controle com uma pressão sempre fixa, para ela poder fazer o controle dela preciso. Se essa pressão fosse muito variável, a válvula de controle fica doida, não consegue estabilizar. Então, esse regulador de pressão diferencial é muito importante. De novo, ele faz o mesmo papel de uma válvula independente de pressão num sistema de água gelada, para quem conhece. E ali embaixo, o número 1 é quando é o sistema, né, o diafragma, que faz
você habilitar a água do primário quando você liga lá o teu ponto de consumo. Resumidamente, é assim que funciona. Tá? Aqui tem uma animação aí, uma animação não, né? Uma ilustração, desculpa. À direita aí tem a minha água técnica, entrando e saindo ali pelo controlador de temperatura. E à 5 minutos. esquerda... Obrigado, Ronaldo. E à esquerda eu tenho a água de consumo. Está entrando no trocador ali verde mais claro e é esquentada e vai para o ponto de consumo, para os chuveiros e torneiras. Aqui é o bypass. Você vê que eu até representei ele com uma linha um pouco mais fina, que é a água técnica entrando e saindo, não passa pelo trocador nesse caso. É só para você ter sempre água quente disponível, instantânea. Esse termostato branco ali, ele que faz esse trabalho de regular essa temperatura. Tá? Bom, até tem a ver aí com o isolamento, né? Que a gente estava uma palestra interessantíssima anterior aí sobre o isolamento, né? Esse sistema tem o isolamento, já vem com isolamento de fábrica e com uma condutividade bem baixa aí, e tem a possibilidade também de você colocar uma capa metálica para dar um acabamento mais bonito aí, resistir ao choque mecânico, enfim. Bom, gente, é isso. Desculpa aí a correria no final, afinal, o tempo é até adequado, né? Mas é uma explanação superficial nesse momento, né? É uma coisa relativamente nova para nós aqui e a gente acredita que tem muito potencial, principalmente por você mitigar o risco da bactéria, né? Em hospitais, que é uma coisa importantíssima. Bom, eu vou deixar aqui o meu dado de contato. Se vocês precisarem de uma apresentação mais detalhada, mais informações técnicas, eu fico à disposição. Beleza? Eu acho que é isso aí, gente. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico aqui à disposição. Temos sim, temos algumas perguntas. Em primeiro lugar, é o seguinte, porque estão nos acompanhando também pelo YouTube. Tá? Ah, legal. E é importante porque aqui o Antônio Carlos, por exemplo, pergunta se é possível disponibilizar o material das palestras em PDF, né? Então, o que eu acho importante é que o Antônio Carlos pegue o endereço de e-mail, aí já no caso do João, é joão.aguena@danfos.com. Eu acho que ele pode solicitar. Não é o... Sem problema, pode me mandar o e-mail que eu transmito a apresentação. Ok? Agora, temos algumas perguntas, né? E vamos começar aqui pela do Eduardo Bertomeu, né? Que ele pergunta como é detectada a legionela, né? Como é detectada a legionela nesse sistema? Isso. Ah, sim, esse sistema aqui não é um sistema de detecção de legionela, tá? Tem que fazer um exame laboratorial, enfim. Aqui não se detecta a legionela. Você, por não ter água armazenada, reduz muito o risco de legionela, mas aí são outra coisa. E o Santa Maria, né? Ele até se escondeu ali, pode aparecer e fazer a pergunta pessoalmente, Santa Maria, né? Mas ele pergunta o seguinte: como prevenir entupimento do trocador de calor quando se usa água do poço, né? Na medida Olha, que a água do poço muitas vezes vem com alta dureza. Sim. O que eu posso dizer é que esse produto ele foi desenvolvido para a Europa, onde a gente tem água muito mais dura do que aqui no Brasil. E ele como eu falei, para nós é relativamente novo. Lá fora, esse produto já é consolidado. Tá? Então, esse trocador de calor, todos os componentes desse sistema são pensados para conviver com água de baixa qualidade, água dura e água com resíduo. Tá? O que a gente recomenda é, no mínimo, instalar um sistema de filtragem de particulado maior, né? Filtro Y da vida. Não tem nenhum requerimento específico de filtragem, tá, Santa Maria? Nada muito especial, porque é um produto desenvolvido para conviver com
qualidade de água não tão alta assim. Mas um particulado grande é bom evitar, sim, com certeza, né? Um filtro Y é o suficiente aí. Senhores, mais alguma questão? O trocador é de inox, 304, 316? Tem as duas opções. A gente tem o trocador brasado de cobre e tem o trocador de inox. Não sei qual a liga que é, mas tem as duas opções. Desse modelo que a gente está trazendo para cá. Uhum. Tem ele inox também. Só um recado para quem está acompanhando pelo YouTube. Então, o João já passou o endereço de e-mail e também o Santa Maria colocou lá o endereço, que as pessoas, então, podem anotar e se comunicar com vocês, não é? Para pedir outros materiais e, inclusive, se alguém tiver algum questionamento, que possa fazer diretamente. Certo? Okay. Certo. Bem, pessoal, parece não ter mais nenhuma pergunta, né? Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora aí, né? Nesse fim de tarde. Obrigado para os palestrantes, né? O Santa, o André, que já são clientes antigos aqui, né? E agora o João Aguena, né? Que com muito prazer a gente o recebeu aqui, certo? Então, parabéns pelas palestras. Aqui estão todos agradecendo, muita gente agradecendo e também dando os parabéns pelas palestras, tá? Então, gente, boa noite, a gente encerra aqui e espero vê-los a semana que vem, que é a última sessão que nós teremos a palestra com o Rafael Vieira, da SIC Flux, e a palestra com o senhor Celso Simões Alexandre, da Trox. Tá? Então, boa noite e até mais tarde. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu, Boa obrigado. noite Tchau, tchau. a todos aí. Obrigado a todos.